Olá, meus amigos da TVNM, estamos começando aqui o nosso Tribuna do Esporte, o nosso bate-papo esportivo semanal. E hoje, né, eu não vou falar com muita raiva não, porque vai sofrer pra lá, viu? Deixa quieto, nós vamos batendo um papo aqui durante o nosso programa. Mas é com muita alegria a gente ter essa oportunidade de estar novamente juntos aqui no nosso Tribuna do Esporte. Hoje eu vou começar pela ponta esquerda. Meu amigo ilustríssimo, digníssimo e muito maisíssimo, doutor Wilmo Alves. Tudo bem, doutor? Tudo bem, presidente Newton Moura. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Aos internautas, uma boa tarde, quase boa noite. Tem poeira aí no caminho aqui do Zezinho. Tem poeira. Tem poeira. Poeira, vento, não é? Muito passarinho. E frio. E frio. E frio. Então, mas vamos tocar a coisa aí pra frente. Eu acho que tem alguma coisa boa aí pra falar. Eu gostaria, presidente, que o tema de pelo menos de 2 times fosse a gente en passant aqui no Tribuna de hoje. Vamos. Além da seleção brasileira, né? Eu acho que eu sei quais os times, é Santos e Fluminense. Tem recado aqui pro meu amigo Chorão. Tem algum recado para mim, não? Não, pro senhor hoje está livre. Estou livre. João Paulo, esqueceu João de mim? Paulo esqueceu, mas lembrou do professor? Do professor. Ah, bom. E aqui do meu lado direito, do professor João Bosco, comentarista João Bosco. Não, professor João Bosco. Eu sempre atrapalho tudo nesse slogan. Eu sou igual aquele cara lá da novela lá, que tinha o Sérgio Reis e o outro lá, lembra? Lembro. Amir Sater. Era a dupla lá, Pirulito e não sei o quê. Pirilampo. Pirilampo, não sei o quê. Lembra? Lembro. É o professor comentarista, o comentarista professor. Ah, dá certo. Boa tarde, Tudo bem? presidente. Boa tarde, doutor Wilma. Boa tarde. Um prazer muito grande estar aqui. Olha que vocês vieram, eu não sei se observaram, tinha uma siriema cantando, hein? E Sim. quando a siriema canta Chuva? assim... É chuva? Pode cair uma chuva inesperada aí. No ano passado choveu em agosto. Vamos Aliás, ver. choveu em junho e choveu em agosto. E depois só foi chover, depois só foi voltar a chover em novembro. Bom, eu tenho que fazer a minha entrada aqui hoje avassaladora, porque o público aí me chamou de chorão, falou para eu aceitar que dói menos, falou Falar menos de economia. falar menos de economia, mas a minha opinião é o seguinte: meu filho trabalha com o Elon Musk lá, um cara da extrema direita, e ele foi morar em BA, Buenos Aires. Aí eu falei para ele: meu filho, você também que é economista, se tiver que ficar do lado de alguém, fique do lado dos mais fracos. Se não for o bastante, fique do lado dos pobres. Porque a minha visão é essa, né? Ser meio franciscano, entendeu? Tipo Francisco de Assis, né? São Francisco de Assis. Então, conversando aqui com os amigos, prometi que não ia entrar em economia, mas é um absurdo você comprar um celular em 24 meses e pagar 3. É um absurdo você comprar um carro e pagar 3. É um absurdo para o pobre que cozinha com fogão de lenha comprar um fogão daquele de 4 bocas e pagar 3. É só isso, contra a taxa de juros. Bom, Pois é. quanto ao Fluminense, o Fluminense manteve a regularidade, perdeu a 6ª seguida. E o Mano Menezes está indo para lá, né, doutor? Doutor, antes da gente... Tem uma particularidade do Mano, né? Tem uma particularidade. ele pelo menos ele estava no Internacional, acompanha comigo, eu falei isso aqui outro dia, eu só não me lembrava qual era o técnico e o time. Era ele. Era ele. Um assunto que eu falei, que ele ganhou
2 partidas ou 3 partidas, o Internacional ganhou, aí ele perdeu uma, foi demitido. Lembra que nós falamos isso aqui? O técnico não tem estabilidade no Brasil. Pois é, ele perdeu Mas uma partida e foi o- demitido. Mas o Fernando Diniz teve estabilidade. Não, o Diniz deu uma entrevista que eu achei sensacional. Ele falou, o Abel está no Palmeiras, não é porque ele tem 3 anos, o trabalho é bem feito, não, é porque ele está ganhando. É no verdade. Brasil, quando você perde, É você é mandado verdade. embora. É. Eu achei isso Eu achei- esclarecedor. Eu não achei sei estranho. como o Carille ainda se mantém no Santos. É. O Santos perdeu 4 partidas seguidas e empatou 2 Jogando partidas mal. seguidas, Jogando jogando mal. mal. É claro que ele teve mais finalizações em todas essas partidas do que a equipe adversária. Mas finalização por si só, assim como posse de bola por si só, não ganha jogo. Eu achei estranho também o Cuca. Largar lá, pegou o boné e falou, tô indo embora. Aquilo lá ficou estranho, né? Aquilo lá nós conversamos aqui, né? Aquela história. Uma vez aquele treinador do Brasil que treinou a Jamaica, o professor, aquele que falou que o Neymar estava virando um monstro, tal. É o Simões. José Simões. É, Falou que René Simões. René Simões Isso. falou que o diretor do Vasco chegou para ele e falou para ele escalar um jogador. Ele falou assim, ó, tem maneiras e maneiras do cara pedir para eu, como treinador, escalar A e tirar B, escalar B e tirar A. Agora, na frente de todo mundo, não é o lugar adequado. Né? Então, o que o Cuca achou ruim foi que o cara foi chamar a atenção do jogador na frente de todo mundo. Chama o jogador em particular e, por sinal, é um dos caras que, para mim, honra a camisa do Atlético Paranaense, é o quarto zagueiro. Um negão lá que dá a vida pelo... eu sei. Lá tem o Fernandinho e tem o Thiago Heleno. Thiago Heleno. Foi chamar e o Cuca tomou as dores do Thiago Heleno. Tem Ele que não chamar, pode- porque aquele lá joga muito. Não é que joga muito, ele é o puro mas é um camiseta. ótimo Ele é o zagueiro. puro, não, ele é aquele cara que ama a camisa que ele veste. E aí o Cuca tomou as dores dele e falou que vestiário era lugar sagrado, não era lugar de presidente chamar a atenção de ninguém, aí vai confusão. Desandou isso agora. Só queria falar alguma coisa do Santos. Antes da gente entrar no O assunto mais Santos, polêmico. Vamos lá. Eu fico indagando como é, porque nós ficamos assistindo aos jogos e tem muita coisa que acontece numa partida de futebol com um determinado time, uma determinada equipe, que parece que só nós que estamos em casa com os olhos na televisão vemos. Já viram? Já Esses viram? comentaristas da Globo eu desisti. Não, já viram? Aquela locutora é. Renata lá, botaram ela para transmitir a Copa América, eu tiro o som da televisão. Então, vamos lá. E a seleção ontem fez isso. E você não vê o que as outras seleções fazem. Eles não fazem o que o Brasil, o que o Santos faz, o que o Corinthians faz, o que o Fluminense faz. Mas se criou uma cultura, principalmente no Santos, que anteontem, na terça-feira, o jogador estava com a bola na intermediária adversária. De Amigo, novo. presidente, professor, ele estava, o jogador do Santos estava com a bola depois da linha divisória. No terço final do Ele campo. não teve a capacidade de progredir, ou pela direita, ou pela esquerda, ou pelo meio, progredir. Ele voltou para um que estava no círculo, que voltou para o goleiro Brazão, que deu um chutão e a bola foi para fora. Eu já falei sobre isso aqui, sobre o famoso chutão, se é para o goleiro dar chutão, e já perguntei um técnico, que nós entrevistamos aqui 1 ano, 2 anos atrás. O porquê disso? Se é para o goleiro dar um chutão, que dos 10 chutões que ele dá, 7 vão para fora, vão pela linha lateral,
Por que que o jogador que está com a bola Não dá lá um no chutão. meio de campo ou na intermediária do time não dá um chutão lá para frente? E isso fica na minha cabeça e eu não consigo uma explicação para isso. Eu falava com meu filho anteontem, a gente assistindo o jogo, ao jogo, e a gente falava, ele falou, pai, será que não tem ninguém que fica anotando isso, Tem não? o cara do Scout. Tem. Pois é, mas não é possível, professor. Por que que isso não é treinado, isso não é corrigido? Pega a bola e avança, rapaz. Toca lá pela direita, pela esquerda, Ou não é chuta no possível. gol, né? Ou chuta lá de fora no gol é. e não voltar a bola para o colega que está próximo, O senhor tá que vendo a volta para o Eurocopa? outro. Algumas partidas que O senhor volta viu para o ontem- goleiro. Não é O senhor possível. viu ontem quem era Áustria e quem era Áustria e Turquia. Suíça. de Turquia. Turquia. Quantas bolas parecia luta de boxe quando os dois É. caras não tem medo de levar nocaute. Um atacava, perdia o gol, o outro atacava, o goleiro passou a defesa. Por que que um jogador europeu leva uma canelada que você vê que foi canelada mesmo, não fica nem 10 segundos no chão e o jogador brasileiro fica parecendo que foi atropelado por uma carreta? Eu quero complementar essa questão do Santos, o seguinte, é que o Santos empatou 2 partidas seguidas e estava indo para o terceiro empate. Os deuses do futebol iluminaram a cabeça do William Bigode, que num escanteio batido, ele bateu a cabeça naquela Desviou. bola, desviou. Vocês viram? Ela passou da baliza 30 centímetros, 40 centímetros da baliza. Então, foi salvo pelo gol já na prorrogação dos 48, 49 minutos. Se não fosse aquilo, seria terceiro empate. Hein? Então, aquilo fez com que o Santos saísse que estava fora do G4, aí sim foi para a vice-liderança. E não é muita coisa não, é diferença de 1 ponto só e pronto. Não está lá batendo palma. Não se pode bater palma por causa disso não. Mas o gol foi aos 48. Então, E por que o jogo vai aos 48, aos 50, 55? Por causa disso que eu falei. O jogador brasileiro, ainda bem que acabou aquele negócio do goleiro. Quando o goleiro cai lá e bota a mão no ombro, o árbitro chega para ele e fala assim, olha, estou descontando. se ficar 2 minutos, 3 minutos, eu vou descontar os 3 minutos. Acabou aquele negócio do goleiro ficar segurando o ombro. Lembra? Tava uma chatice. Então tem que, na Eurocopa, na Copa América, tirando os jogos do Brasil, todo jogador leva a pancada que for. Até na cabeça o cara levanta e quer voltar, aí o médico não deixa. Mas o jogador brasileiro, outra coisa também, a tal da dancinha. Todo mundo faz gol, comemora tal, o Luiz Dias tal, aquele centroavante do Uruguai tal, o cara sai concentrado. O jogador brasileiro vai fazer dancinha. Vai cobrar um pênalti, faz a dancinha. Faz pra assim, cobrar, chuta pra fora. Ei, então, gente, o que eu quero chegar quando eu faço esses comentários aqui, algo de muito ruim está no futebol brasileiro. E aí, nós vamos entrar na seleção, e antes de falar na seleção, eu quero falar do goleiro da Turquia. Em 1970, Brasil 0, Inglaterra 0. O Pelé subiu mais do que toda a defesa da Inglaterra, cabeceou para o chão. O Gordon Banks fez uma das maiores defesas do mundo. Dizem que foi a defesa de toda a carreira dele. Ontem, Toda a carreira o dele. goleiro Que- da Que Turquia. defesa, hein? Ontem o goleiro da Que Turquia. defesa eu aquela te falar. da Turquia. Ontem o goleiro da Turquia, faltando 10 segundos no jogo da Inglaterra, depois o Pelé deu a bola pro Jair e nós ganhamos o jogo. Uma jogada excepcional do Tostão. Faltando 10 segundos, o cara cabeceou e o goleiro da Turquia não é que fez igualzinho o Gordon Banks, cara. Numa explosão, ele foi lá e deu tapinha. Cara, na hora eu lembrei da Copa de 70. Na hora, mas Teve uma defesa bonita também, professor, do Alisson,
em algum momento ontem, pelo lado direito, que ele Sim. conseguiu tocar na bola, que a gente pensava que ele já estava batido. Eu imaginei que ele já estava Ele batido. soltou a bola no pé de alguém lá e o cara chutou também, Não, foi boa aquela, também. aquela também foi. Então, Mas uma outra que ele defendeu, que ele saltou e conseguiu tocar ela para lá. Então, resumindo, nós já paramos com a cera do goleiro, nós ainda estamos no jardim da infância com a cera que o cara cai lá e parece que foi atropelado por uma carreta, e nós ainda temos que discutir outra coisa quanto a jogos. Quando os caras de Sport TV, Premier, aquele outro lá, ESPN. não, ESPN não, aquele outro pay-per-view, comenta jogo da Eurocopa, olha as entradas que tem dentro da área e vê se alguma da entrada daquela é pênalti. Agora, quando é pênalti, o juiz dá. Aí no jogo da seleção brasileira, de novo, é os mesmos de sempre. Aí eu coloco que meu filho vê lá, ele é flamenguista, ele vai falar, para de chorar. Os comentaristas são flamenguistas. Os locutores são flamenguistas. O árbitro é flamenguista. Aí o Vinícius Júnior leva uma entrada de um cara que tem aqueles caras da Colômbia, aqueles dois zagueiros da Colômbia, eles devem ter, no mínimo, viu? No mínimo, 1,90 m e uns 95 a 100 quilos. O Vinícius de Moraes tem meu corpo. O Vinícius Júnior. Eu peso 68 quilos. Você tá fora da TV, Tá. viu, velho? Eu peso 68 quilos, tenho 1,70 m. Como é que eu vou bater com um cara? Como é que eu vou trombar com um cara que tem 1,90 m, 1,95 m, 95, 100 quilos e vou ficar de pé? Me conta. Ei, quando eu critico os anõezinhos da seleção brasileira, o único centroavante que a gente tem, é brasileiro, porque o Caleri é um senhor centroavante, o Veguete é um senhor centroavante. No que ele se propõe a fazer, a escorar a primeira bola, para o ataque ganhar a segunda bola, o Veguete e o Caleri são sensacionais. Mas o Pedro também do Santos. Mas o Pedro, O Rolho Fulk. o Pedro não é essa força toda, mas o Pedro é muito parecido com o Evaí. Aquele jeitão dele, mas excelente cabeceador, excelente escora, Cobrador de pênalti. faz assistência. Então, aí a seleção brasileira leva 5 anãozinhos pro ataque. Meu filho, aí o cara dá um esbarrão no Rafinha, não é nada. Nós deixa para falar da seleção depois. Não, nós vamos entrar na eu seleção. estou falando em arbitragem ainda. Arbitragem. E falando Senão que acaba nosso assunto, né, e falar que os caras são torcedor do Flamengo e fica falando que é falta. Não é falta. A área foi Então, pra- aqui, a área grande é feita para proteger o atacante. Mas nem todo esbarrão no atacante ou todo esbarrão no goleiro é falta. Eu também concordo com você. Esse negócio de ficar caindo só para tentar cavar um pênalti ou cavar uma falta, não está com nada. Mas antes da gente entrar na seleção, eu fiz uma caminhada hoje de manhã e aí eu fui entrevistando algumas pessoas que assistiram o jogo da seleção ontem. Vamos lá. Pois é, meus amigos, estamos começando aqui a nossa caminhada de hoje, né? Hoje, quarta-feira, depois de um jogão de bola ontem, né? Ontem a seleção brasileira foi salva pelo gongo, né? Pelo saldo de gols. Mas hoje, aqui no nosso Tribuna do Esporte, eu vou aproveitar e fazer algumas entrevistas aqui para a gente trazer para você aí as opiniões aí sobre a seleção brasileira. Vamos comigo? O que o senhor achou da seleção ontem, senhor Jorge? Achei horrível. Joga um futebol pior do que time de segunda divisão. É por isso que a seleção pra mim hoje é essa aqui, ó. A preta e vermelha. O senhor acha que foi injusto não levar alguém do Flamengo? Sim, Pedro era o centroavante da seleção.
O próprio, os comentaristas ontem falaram que o Pedro tivesse lá, o Brasil teria jogado melhor. E o Uruguai? Contra o Uruguai nós. Contra o Uruguai vai ser o único dia que eu vou torcer pro Brasil. Os jogadores do Flamengo voltarem mais cedo. E o senhor, Salvador, o que o senhor A achou? nossa seleção ontem jogou muito ruim. Falar a verdade, aquela zaga ali, pra mim, é a mesma zaga do Fluminense. Joga pra trás. Quando eu penso que vai render, o time volta. Agora, contra aquele cartão do Vinícius, eu achei uma injustiça. Realmente nós estamos fora contra o Uruguai. Mas a seleção, eu acredito que ainda vai ganhar esse jogo do Uruguai. Eu acredito que ganha. Eu acredito nessa nossa seleção, eu ainda acredito um pouco, mas ainda acredito. Vamos ver o que vai dar contra o Uruguai, né? Eu espero que dê um bom resultado para nós. Para mim, o Brasil não deve voltar. Eu acredito que não deve voltar, mas jogo é jogo, cada jogo é uma história, né? Vamos acreditar. Eu acredito na nossa seleção. Mas apesar que a seleção só pensa em dinheiro, o maioria dos jogadores, fazer o quê, né? O país todo pensa só em dinheiro, né? Mentira para nossos políticos, todos nós só pensam em dinheiro, então vamos ver o que vai dar, né? Eu espero que dê um bom resultado para nós. Toninho, o que você achou da seleção? Rapaz, ontem realmente não achei muita coisa não. O time ontem jogou mal, péssimo. Foi um grande resultado, foi uma vitória aquele empate, porque não jogamos nada, não tinha nem condição de empatar, a sorte que já estava classificado, né? Mas eu acho que a gente não passa do Uruguai não. Isso é fato. Com aquele futebol de ontem ali não passa não. Se mudar, tudo bem. Agora com aquele de ontem ali, pode esquecer. E aí, seu Francisco, o que o senhor achou da seleção? Muito fraca, muito fraca. O Brasil não joga mais nada não, acabou-se, agora já era. Aquilo ali, as babas daquela ali não presta não dá certo não. Tem que melhorar muito para poder enfrentar esses times aí que tá vindo aí, muito. O Uruguai então vai ser complicado. Não passa não. Só se eles jogar, né? Se eles jogar, passa, né? Mas se eles ficarem com aquele jogo lá, não tem futuro não. José, se o jogo ontem, o que você achou da seleção? Jogou bem, né? Mas felizmente não foi o que eu esperava, né? Esperava mais gols e tal. Mas valeu a classificação? Valeu bastante, né? E você acha que vai mais pra frente aí a seleção ou não? Acho que vai. Acredito que vai ser difícil, mas acho que consegue ganhar essa Copa América. Pois é, meus amigos, vocês estão vendo aí, as opiniões são variadas, né? Realmente, o pessoal que conhece bastante aí de seleção, tem uma comparação legal aí. Vamos ver se o Brasil melhora aí na próxima rodada, né? Porque dessa, não vai. Olha aqui, tá chegando um flamenguista aqui. Vamos ver se ele assistiu o jogo do Brasil ontem. Assistiu? Eu assisti aquela bosta. Qual que é seu nome? Wesley. Vocês viram aí o que ele falou, né? Wesley não está muito satisfeito com o Brasil, não. Inclusive falou um palavrão aí que só naquela situação crítica mesmo que a gente fala, né? Vamos que vamos. O que o senhor achou da seleção ontem? Assisti só meio período, vamos bem, estava ganhando de 1-0 da Colômbia, né? Vamos aguardar para ver, né? O que o senhor acha dessa seleção atual? Quais que a gente já viu jogar aí antes? As outras anteriores muito melhor, né? Essa agora tá meio a meio. Meio a meio? Meio a meio. Obrigado, senhor. Nada. Senhor Júnior, o que o senhor achou da seleção? Assisti só o primeiro tempo. Só o primeiro, né? Eu não botei muita fé. Com relação às anteriores, o que o senhor acha aqui? Né? Não, eu acho que O que está tá faltando? muito boa não tá muito boa não. Está faltando garra. Eu acho que ali no centroavante, tá faltando centroavante ali pra fazer jogo. Não vai ficar só nesses empates mesmo, 1-1, 0-0, não sai disso. Não vai para lugar nenhum. Obrigado. Tá? Gente, o que o senhor achou da seleção ontem? Eu achei meio fraca, viu? Meio fraca no ataque. No ataque. Meio fraca no ataque. Qual que é a comparação que o senhor tem com relação àquelas que a gente assistiu? Não tem nem comparação. Tem não, né? Não tem nem comparação. Hoje eu acho que não tem nenhum jogador que chega naquela... Não sei, aquele Kennedy, aquele novinho que está indo lá para... O Hendrick.
Não, aquele que foi vendido lá lá pra França. O Astur? É Astur? Acho que é Astur. Do Palmeiras? Eu não sou muito chegado nesse negócio de futebol. É. Mas ele... Parece que ele vai dar resultado. Entendi. É um que é do Palmeiras. Aquele. É. E o Vinícius agora está suspenso para outra partida, né? É. Não vai jogar. Não vai jogar. Aí piora muito a seleção. Pior. Obrigado, Sérgio. Ok? Um Obrigado. abraço. Pois é, meus amigos, estamos chegando ao final aqui da nossa caminhada e vocês viram aí, são opiniões diferentes, né? Mas realmente o Brasil precisa mudar. Vamos que vamos. Até a próxima. Segue aí o nosso Tribuna do Esporte. Pois é, vocês viram aí, né? Opiniões diferentes, mas todos. Só teve um garotinho aí que acredita ainda que vai ganhar a Copa América, que é o João Pedro. Mas eu acho que só o resto tudo desanimado, não está acreditando na seleção. Tem um flamenguista aí que inclusive vai começar a falando aí. Tem um que falou um palavrão. Mas faz parte, né? E aí? Agora eu pergunto para os dois, agora nós vamos entrar. Foi pênalti ou não foi pênalti em cima do Vinícius? Para mim foi pênalti. E vou explicar por quê. Por quê? Por quê? Porque Você o homem observa, o homem é você, forte. não, você observa no lance, quando a câmera focaliza daqui para lá, o pé esquerdo do Vinícius foi preso com pelo pé direito do zagueiro colombiano. Por isso é que eu, analisando isso, eu cheguei a uma conclusão que teria sido pênalti apenas por este lance, que o pé do Vinícius ficou preso, o pé esquerdo do Vinícius ficou preso pelo pé direito do zagueiro colombiano. Agora, na hora que nós formos falar sobre a Colômbia, sobre a seleção, eu quero fazer alguns comentários, presidente, tá bem? Do que eu vi, da minha percepção a respeito do assunto, do jogo. E você? Foi pênalti ou não foi? Eu assisto a Bundesliga. O que é Bundesliga? É o campeonato alemão. Vamos lá. Eu assisto a Primeira Liga, campeonato espanhol. Eu assisto a Premier League, campeonato inglês. Eu assisto o campeonato italiano. Num desses campeonatos que eu falei, o Vinícius Júnior levava amarelo por simulação. Porque futebol é um esporte de contato. Manda um cara fazer aquilo com o Lukaku, com o Lewandowski, com aquele bolchevique lá, Sulevic, sei lá, centroavante da Croácia. O cara ele vai bater e cair. Aí o juiz vai dar falta a favor dele? Não vai deixar o lance seguir, entendeu? Então, futebol, no meu modo de ver, o cara da Globo, bom, para começar, a Globo não tem credibilidade nenhuma em nada que ela faz atualmente. Pesquisa eleitoral, ela não tem credibilidade. Se você for falar de economia, os economistas dela são os péssimos economistas. Se você for falar de comentário de futebol, aí é que a credibilidade vai a zero. Porque os caras vê tudo sobre a ótica da pressão do dono da emissora. Se não falar bem a favor do Flamengo, é demitido. Então, como eles não têm credibilidade em nada, e o torcedor de futebol é apaixonado, eles apelam para a paixão. Não foi pênalti. E eu falo, num centroavante que aguenta o tranco, o zagueiro ia bater, o centroavante ia ficar de pé e ia fazer o gol. Agora, tudo bem, o Vinícius é um craque, o Rodrigo é um craque, o Rafinha fez um golaço de falta, o menino que entra lá pela direita é muito bom, mas é bom para jogador dentro de leite, jogador de até sub-20, para adulto não é mais bom. E nesse ponto o futebol brasileiro deixa a desejar. Outra coisa, a Globo tem mania de pôr só a câmera que ela faz um comentarista induzir o público. Ela não põe por vários aspectos. Isso foi a expulsão do zagueiro do Botafogo,
que o texto questionou contra o Palmeiras. Porque tinha 10 câmeras que mostravam que não era falta, o cara só botou a câmera para induzir o juiz. Então, eu sinceramente sou um crítico severo da Globo nesse ponto e tenho amigos que trabalharam na Globo. Em jogo do Flamengo, se você falar mal do Flamengo, você é mandado embora. Eu vou discordar de você com relação ao pênalti. Porque foi pênalti. Se você olhar, tem 2 câmeras que mostram. Mas tem 168 câmeras. Sim, mas as duas, todas as duas que mostraram, eu vou te falar que foi pênalti. Por que que foi pênalti? Porque uma que, é que nem o doutor falou, ele prendeu o pé do Vinícius. O Vinícius poderia ter progredido ali, porque ele estava à frente do zagueiro. E aí teve mais uma particularidade. Aí eu já concordo com você, com aquele zagueiro lá. Não é mais não. Futebol é esporte de contato. Mas eu acho até que. Vai lá, já é o Chorão aí te chamando a atenção. O cachorro morreu. Volta aqui, viu? Volta aqui que tem mais. Eu concordo com o doutor, foi pênalti. Mas aí já foi, já passou. Estou falando isso. Já passou, né, a doutor? Globo falou não. Eu vi a imagem. Eu também vi. Eu vi a imagem. Para mim, não estava interessando se o Júnior, se o Roger ou o Luiz Roberto estavam falando que tinha sido pênalti. Eu vi e fiz a minha avaliação pelo pé do Vinícius preso. Também vi. Tá? E mais uma particularidade. Você deve ter visto que antes desse lance, lá pelo lado esquerdo, que vinha atacando de lá para cá, o jogador colombiano deu Munhoz. Não sei se foi o Munhoz, mas o jogador colombiano deu um empurrão no Rodrigo, jogou ele fora, empurrou, e o juiz não marcou nada. Foi o Munhoz. Então. E o Munhoz fez um. E aquele gol do Eu quero comentar a respeito disso. Aquele gol do Brasil que foi anulado, ficou meio em dúvida também. Eu tive as minhas dúvidas ali, mas depois a Globo esclareceu, o VAR esclareceu que o pé do jogador brasileiro é que estava na frente, ali questão de 5 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros. Por isso é que deu como ele estando impedido. Doutor, eu queria te falar o seguinte, o VAR ele é muito preciso, mas eu acho que teria de ter um tipo de uma compensação, tipo assim, 30 centímetros, entendeu? Tinha que ter uma compensação, por exemplo, você está impedido aqui, né? Aqui a linha está aqui, pegou no bico da sua chuteira ali. Eu acho que aqui tinha que ter uma compensação de 30 segundos, 30 centímetros aqui, para poder Você viu aquele compensar. gol? Você viu o gol do Brasil? Não, você viu o gol da... Resolveu lá? Era o problema do cachorro? Não, o cachorro já morreu. Ah, já morreu? Você viu o jogo da Inglaterra? Foi o dedo da chuteira. Foi o quê? 3 centímetros. 3 centímetros. 3 Eu acho que centímetros. tem que ter uma compensação aí. 3 porque Você viu? O treinador, aí depois deu um pênalti favorável à Inglaterra também, que eu não vou concordar com aquele pênalti nunca. É isso que eu falo, gente. Quando fica só na interpretação do juiz, nem sempre o VAR chama. Aí o jogo corre. Mas quando você vê o lance em câmera lenta, quando você vê o lance por vários ângulos, aí é diferente. Aquilo foi um absurdo anular aquele gol, cara. Aquilo é um absurdo pra mim. Que eu mostrei foto eu mostrei foto aí do meu futebol raiz, na terra. Se um juiz anula um gol daquele na terra, ele tá correndo até hoje, cara. Tá correndo futebol até hoje. raiz, cara. Tá certo. Viu? Mas
Outra coisa Agora- também quanto à arbitragem. Futebol tem o fair play, tem a educação esportiva, mas é um esporte de contato. O cara não é obrigado a sair do rumo do atacante para não ter o contato. Não é obrigado. Mas hoje a interpretação é diferente. Se você ficar no rumo lá e o cara já é você entrou. E se você for do Flamengo, então, aí do Flamengo dá ou Palmeiras, aí você tá lascado. Bom, mas vamos deixar agora. A sequência aí. Agora professor vamos deixar só Milton, assim. presidente, como é que Agora tá é só a sequência? seleção brasileira. É só a seleção. Nós estamos brasileira. aonde aí? Não, na seleção. Eu quero entrar Entramos agora. na seleção propriamente O dita. que é que vocês acham que está faltando na seleção brasileira? Está faltando jogadores, está faltando esquema tático, está faltando treinador, está faltando raça, está faltando o que nessa seleção Deixa o brasileira? doutor nossa? começar. Na minha visão, sabe o que está faltando? É. Jogar. É Eu jogar. achei que você ia falar vergonha. Não, é jogar. Jogar bola. Jogar Raça, bola. falta raça. Jogar a bola. Vamos fazer uma comparação, Newton? O jogo contra o Paraguai, a seleção, ela começou arrasadora na minha visão. Ela começou. Era uma velocidade saindo da defesa, intermediária, meio de campo, intermediária contrária e dava uma parada. Quando chegava na intermediária contrária, ela dava uma parada. Por quê? Porque a seleção do Paraguai, ela segurava lá atrás. Foi onde eles não aguentaram mais fazer isso. Veja o tape, as imagens de como a seleção brasileira começou a jogar contra o Paraguai. Era outra. E a gente ouviu comentário, puxa vida, até que enfim nós vimos a seleção brasileira se parecer com as seleções do passado. Não é essa aí do Tite e até do Filipão, não. Tá bom. Aí vem a Colômbia, que não perdia 24, 25 jogos. Não perdia. E continuou não perdendo. Tá bom. Aí, de cara, na hora que começa, a gente já começa a ver outra seleção brasileira. Professor, não é mais aquela que nós vimos contra o Paraguai. Aí eu pergunto, o Paraguai é tão pior do que a seleção colombiana? Não é. Ele pode não estar numa fase como está a seleção colombiana. Mas o Paraguai não é tão ruim assim, comparativamente à seleção colombiana, não. Então, de cara, logo no início da partida, nós vimos que não era mais aquela seleção que nós vimos contra o Paraguai. Estou falando besteira? Não, de jeito. Tá bem? Ela já não saía mais rápida da defesa para a intermediária, para o meio e para o ataque. Você não precisa sair da defesa para o ataque rapidamente. Você pode passar pelas duas etapas, tanto o círculo central quanto ou a intermediária, círculo central e intermediária adversária. Você não precisa sair de lá até chegar aqui, a não ser o chutão, né? A não ser os chutões. Mas claramente nós vimos que não era mais aquela seleção brasileira contra o Paraguai, que mandou 4-1 no Paraguai. E que foi a sorte do Brasil, saldo de gol. Exatamente. Senão ele ia ser desclassificado. Não bastasse isso, essa moleza. Teve uma hora que o Brasil estava empatado 1-1 já, faltando 4, 5 minutos para terminar o jogo, que um jogador brasileiro, eu não me lembro se foi o Rodrigo ou quem foi, que caminhou, teve uma falta e caminhou para pegar a bola, para botar para bater, como se o Brasil estivesse ganhando de 4-0. Naquela moleza, devagar. Não, rapaz, bota essa bola no chão, bate. O empate classificava nós. Pois é, professor, mas classificava, mas se o Brasil tivesse ganho, ele pegaria o Panamá,
que, embora esteja jogando um futebol redondinho, ele não se iguala à seleção do Uruguai. Só tem um problema aí, viu? Não se iguala à seleção do Uruguai. Ele está jogando bem, o Panamá, mas o Brasil perdeu a oportunidade de, na próxima partida, ele encarar o Panamá. Com uma agravante. Cadê o Vinícius? Pois é. Que levou o segundo cartão amarelo, com uma coisa boba. Todo jogador mundial sabe que há uma orientação da FIFA nesse sentido, que a mão bateu no rosto, na orelha, na cabeça do adversário, é cartão amarelo. É cartão amarelo. Não tem o que reclamar. Certo ou errado, foi por acaso, não foi por acaso. Pô, o Vinícius não sabia disso. O Dorival não sabe disso, para advertir os seus jogadores para que não façam esse tipo de coisa. Aí tá bom. Felizmente, o gol batido pelo Rafinha, que praticamente só foi aquilo, professor. Só foi aquele gol. Foi um gol muito bem batido, que o Brasil com 1-0, tá bem? O Rames fez o que quis no meio de campo da seleção da Colômbia. Fez o que quis. Até chapeuzinho ele deu. Tá bem? E não joga no São Paulo, né? Ele só joga na seleção colombiana. Na seleção. Isso é problema de posicionamento. Pois é. Mas Tá eu só vou perguntar um negócio aqui. O Brasil, com empate, se classificou, mas se a Costa Rica fizesse mais gols, 4 gols. ele não passaria. Eu queria só completar Eu concordo aí. em relação vai lá. ao gol que o Brasil tomou, que é outra briga que eu tenho em posicionamento da defesa. Tá bom. E do Você- goleiro. O goleiro eu nem falo mais. Então, goleiro eu nem falo mais. cara Que pegou discorda. cara. Meu filho discorda de mim, meu neto discorda de mim. Bom, o cara fica. Não é isso que eu ia falar, não, mas ele fica aqui da linha do gol. Aí ele fica 2 metros além da linha do gol. Ele devia ficar 1 metro, 50 centímetros, que em alguns casos, ele consegue alcançar a bola. Mas vamos lá, vamos deixar isso de lado, tá bom. Aí veio, a bola saiu do lado esquerdo, praticamente na linha divisória. A Colômbia veio, tocou por ali, e a gente vai acompanhando a imagem para vocês verem. Aí veio, eles vieram trabalhando. Os zagueiros, os 2 zagueiros brasileiros, o Militão e o outro, o Marquinhos. Olha o problema. Eles deixaram um buraco ali, que o danado do coitado lateral esquerdo, o Wendel, teve que vir para fazer cobertura. É o que falou comigo. Ah, mas o Wilmon, o pai, ele veio para fazer cobertura. Sim, ele veio para fazer cobertura, mas deixou o atacante, o Munhoz, lá sozinho. É visível isso. O Munhoz estava sozinho, Nilton, ali, professor. Porque o Wendel abandonou a marcação para vir dar cobertura no meio de Fazer campo. o terceiro. fazer o Ali, ó. terceiro. Ora, tomou o gol porque ele não marcou lá. Ah, mas ele teve que vir. Não, ele não teve que vir, ele veio porque ele quis. Porque se ele não tivesse vindo, pelo menos ele estaria coçando o Munhoz lá pela direita, poderia ter impedido ele bater livre. Ele bateu livre, não tinha ninguém O marcando. goleiro não foi culpado. Não, aquele gol. Não, nós estamos falando, a gente está falando de goleiro adiantado em outros casos, né? Então, se a zaga abriu e deixou um buraco e está arriscado, que então o atacante adversário marca o gol em cima daquele que deixou o buraco. Aí não tem não tem orientação para o lateral esquerdo, o Wendel, não deixa o Munhoz, não deixa o atacante sozinho para vir cobrir o meio de campo, a meia-lua ali, ó. Não dá, não pode. E foi exatamente isso que ele fez. O Munhoz pegou a bola lá, mamão com açúcar, né? Bateu e o gol. Então isso para mim, eu não consigo arredar o pé. Última coisa, Vinícius não estava mais com o mesmo pique que esteve contra o Paraguai.
Mas ele. Tá? E agora, Declaradamente não está, tá? não era o mesmo Vinícius. De jeito nenhum. Ô professor, é o seguinte, então, deixa eu ver como é que tá aqui, porque o negócio aqui é complicado o nosso tempo. Nós temos aí 10 minutinhos ainda. Deixa eu. Fala aí, o que o senhor achou que tá faltando aí então? Quando eu vejo. Eu vejo a transmissão do jogo, o comentarista do jogo, já me preocupa. E por que me preocupa? Porque eu sei que são pessoas que são obrigadas a falar bem da seleção brasileira. E nada obrigado presta. Porque se você não falar bem, vamos lá, ó. O Juninho foi mandado embora? Foi. O Casagrande foi mandado embora? Foi. Quem mais foi mandado embora? Outros comentaristas, Sérgio Noronha, etc, foram mandados embora. Por quê? Porque querem falar, não, o que eu estou vendo aqui é isso. Então, como dizia Jaque o Estripador, vamos por parte. A defesa da seleção brasileira é razoável? É razoável. Lateral direito parece cachorro castrado, nunca vai no fundo, não cruza uma. Mas é o lateral que nós temos. O lateral esquerdo. Lateral direito é o Danilo. Muito ruim como lateral. Pois é, mas Excelente mas terceiro zagueiro. Mas é da Juventus, professor. É o capitão da Juventus. Mas Mas do na Liverpool. seleção- Mas lá, na, Juventus não, lá, Liverpool, do lá Liverpool. ele jogava como terceiro zagueiro, nunca como lateral. São coisas diferentes. O lateral esquerdo é mais ou menos? O Arana é mais ou menos, o outro também é mais ou menos. Tá, o problema não está aí. Nós temos um volante, o João Gomes. Meu Deus. João Gomes. Meu Deus. Eu vou falar 4 volantes que eu vi jogar no Brasil. Tá, 4 volantes. 4. Zito, Clodoaldo, Finado Dudu e o Wilson Piazza. O João Gomes não engraxa nem a, Endosso. o João Gomes não engraxa nem a chuteira do pior de todos eles, que era o Wilson Mas Piazza. no Brasil tem algum hoje? Tem. Quem? Tem. E por que o Dorival não levou? Vamos por parte. Aí o meia direita, aí bota Andréas, bota Bruno não sei o que, não Bruno sei que, Guimarães. não sei que das contas. Vamos de novo. Eu vi Dida, eu vi Didi, eu vi Gés. Aí eu vou os mais fraquinhos. Eu vi Pita, eu vi Dicá, eu vi Zenon, meia direita, eu vi Falcão. Né? Eu nem citei o Toninho Cereja de volante, não. Tá? Tem algum jogador ali que pelo menos parece com algum desses que eu falei? Não, não tem. Horroroso, cara. Horroroso. Ei, aquele meio de campo da seleção brasileira é horroroso. Vamos E para o os meios. Paquetá? Não, esse aí é um caso de polícia. Cara, um meia, na hora de dançar ele requebra. Na hora de dançar ele requebra. Mas ele parece comer um cabide, cara. Ele não dobra. Eu nunca vi um meia esquerdo. Eu vi Disseu Lopes. Vamos para os meios aqui. Eu vi Disseu Lopes. Tostão. Eu vi. Não, o Tostão era centroavante. Eu Não, vi. mas ele vinha de trás, né? Ele vinha de Eu trás. vi o Marcelo do Atlético Mineiro, tá? Eu vi um meia mais ou menos chamado Rivelino, mais ou menos. Não era grande coisa não, né? O Maradona disse que ele era muito bom, mas eu vi o Rivelino jogar. Eu vi um meia chamado Paulo César Caju, o Paquetá, com todo respeito, chega pelo menos perto desses caras. O Disseuzinho não chega. Então não adianta o cara da Globo tentar te convencer que o juiz não deu pênalti, que o goleiro falhou, que a defesa não saiu, que a defesa ficou. O time é ruim, cara. O time, com todas as letras, o time é ruim. Aí começam os atacantes. O Garrincha, cara, era um cara que aprendeu a jogar bola na rua.
Mas o Garrincha tinha 1,75, só tinha músculo e osso. Aí você bota um menino lá, o Rafinha, criado com Nutella. Ei, meu filho, para. Você pega lá o Zequinha do Botafogo, você pega lá o Rogério, aí você pega o Furacão, o Jair, o Rafinha, chega pelo menos perto de algum jogador desse? Não chega. Centroavante, então, eu me recuso a falar. Tá? Mazola, Vavá. Aí em 66 foi o Alcindo do Grêmio, que não era grande coisa não, mas o Tostão também foi, só que não jogou. Em 70 tinha o Dadá Maravilha, o Tostão, tinha o outro centroavante também, quem era? Roberto Botafogo. O Gnomo lá, o Hendrick e o Rodrigo. Cara, onde nós estamos, cara? Serginho Chulapa, Roberto Dinamite, Evaí, tudo com 1,90 m de altura, cara. Aí na ponta esquerda nós temos um jogador bom. O que todo mundo faz, doutor? O que a Colômbia fez? O que o Panamá fez? Anulou ele. Botou 3, você dibra 1, doutor, você dibra 2, mas o terceiro você não dibra. Porque os caras vêm batendo no seu corpo, no terceiro você já está desequilibrado. E com isso aí o lateral da direita sabe que o jogo vai ser pela esquerda, até esqueceram da direita. O Brasil não tem jogo pela direita mesmo? Entende? Então, aí eu quero ver as entrevistas depois de novo, que você fez com o povo aí. Aí fica o locutor lá, aquele Luiz Roberto, tentando convencer o povo que o time é bom e que foi pênalti e que o time foi roubado. Mentira, cara, o time não foi roubado, o time é ruim. O Dorival é um treinador ruim, entendeu? Ganhou no Flamengo e foi mandado embora. Por que ele foi mandado embora? Porque a metodologia de trabalho dele é ruim. Então nós não temos treinador, nós não temos sistema tático, nós não temos jogador de meio de campo, nós não temos centroavante. Estoura tudo aonde? Na zaga e no goleiro. A verdade é essa, doutor. Infelizmente, eu queria estar errado. E eu volto a falar. Enquanto o futebol brasileiro tiver com a CBF, com Edinaldo e companhia limitada no comando, nós vamos passar aí, já tem 20 anos que a gente não ganha a Copa do Mundo. 2002, 2026, 24 anos. Nós vamos passar mais 20 anos sem ganhar. É minha opinião, concordo. Se você olhar por alguns anos, é pênalti. Mas eu jogo bola todo final de semana desde os 8 anos. Eu, na minha visão, o ataque brasileiro está perdendo na força. Não tem força nenhuma para bater com os mecas adversários. O Brasil está perdendo para ele mesmo. Eu concordo com os dois aqui. Eu acho que falta parar de colocar jogador. Tem uma das entrevistas que eu fiz ali na rua aí, que fala que é time de empresário. Também concordo. E aí, a partir do momento que tem empresário... Quando o Dorival foi chamado para a seleção, eu falei, poxa, agora ele é treinador aqui no Brasil, ele vai olhar aqui os jogadores brasileiros. Tem 2 só, parece, que joga aqui no Brasil, que foi para a seleção, doutor. Aí eu caí em si, que é o seguinte, realmente é time de empresário. É o goleiro e o Hendrick só, né? E o Arana. E o Arana. Mas não vai jogar nunca. O Hendrick ainda entra lá, mas é menino, tá inexperiente ainda com relação à seleção. Acho que ele nem deveria ter sido convocado agora. Tá aí queimando o menino. Tá aí queimando o menino. Aí, bom, é isso aí. Mais alguma coisa, gente? Para fechar aqui? Falar que o campeonato brasileiro, apesar das arbitragens, está sendo um campeonato bom, está tendo bons jogos. E o campeonato da Série B está melhor que o da Série A.
porque na Série B não tem tanta interferência do VAR e o couro come. E você falou do Campeonato Brasileiro, uma particularidade aí, tem um rapaz lá de Londrina, o Nelsinho Show, fez um poema aí, eu acho que ele não gosta muito do Palmeiras não, porque ele fez um poema aí legal pra caramba, eu falei, Nelsinho, eu posso pôr isso aqui no nosso tribuna? Ele falou, Nilton, à vontade, coloca isso aí. O João Paulo não vai gostar, não, né? Não vai gostar, é isso que eu ia falar, o João Paulo não vai gostar de você, viu, Nelsinho? Porque E o Daniel não vai gostar do que eu vou falar aqui. Você sabe por que o Flamengo está tomando birra do Palmeiras? Porque o Palmeiras também está patrocinando a arbitragem. Então o Nelsinho fez aí, olha, eu gostei da comparação. O Palmeiras quer ser não sei o quê, mas perdeu pro Fortaleza, veja aí. Você aí que é palmeirense, vamos falar com franqueza. Vamos pensar friamente, analisar com frieza. Como é que pode um time rico levar 3 do Fortaleza? Diz que o Abel virou uma fera. Não adianta a brabeza. A verdade é que no campo levou a lé do Fortaleza. Ganhar do Corinthians é fácil. Aproveitou a fraqueza. E eu quero ver ele lá para o Nordeste ganhar do Fortaleza. Dizem que chegou no Nordeste com status de grandeza. Dizem que no avião era petisco calabresa. Só que quando foi para o campo, levou 3 do Fortaleza. Você acha que o Palmeiras é toda essa beleza? Então como é que pode levar 3 do Fortaleza? Diz que quer Libertadores. Falam isso com grandeza. Vai perder outro Mundial. Já perdeu para Fortaleza? Eu não sou anti-palmeirense, eu vou fazer essa defesa. Palmeirense não se esquece dos títulos e das proezas, mas também não vão se esquecer que levou 3 do Fortaleza. Nelsinho Show, um abraço. Um abraço, meu amigo, até o próximo. O presidente, até a próxima. E desculpem pelos telefones, é porque eu passei a manhã toda resolvendo um problema, aí ainda não está terminado de resolver, mas da próxima vez o telefone não vai tocar, não. Problema de dólares? Não, é que eu mandei um documento lá e chegou outro, não sei como. Mas não vai acontecer mais não. Gente, até a próxima, se Deus quiser. E fique com a gente aqui. A gente aqui não recebe jabá e nem depende de empresário, nem de chefe para falar o que o chefe quer. A gente aqui é comentarista raiz, cara, não é Nutella, não. Eu não interfiro no intervalo de ninguém aqui. Doutor, que saudade que estava do senhor. O senhor não veio no passado? Obrigado. Mas obrigado. Mais alguma coisa, não? Não, fechou. Só deixar um abraço aí. Ó, João Paulo, não esquece aqui da gente não, tá? Eu não falo mal do Palmeiras não, mas se tiver que falar, se o Palmeiras merecer, nós vamos falar mal do Palmeiras. E se nós falarmos besteira, como nós já falamos, você pode criticar, viu? Pode criticar, manda. Critica, nós não liga. Nós dá birra, mas não liga. Nós queremos a manifestação aí dos internautas, daqueles que nos assistem, tá bem? Muito obrigado, uma boa noite a todos, fiquem na paz de Deus. Pois é, tá bem? E só encerrando aqui, então vamos mandar um abraço lá para o Getúlio, né, que falou, né, aceitar, vai mandar, aliás, falou que vai mandar uma camisa do Galo para mim, vai ter troco. Para o Belchor Romão, torcedor aí do Mamoré, né? Mora lá de Pato de Minas. Mora lá em lá em Caldas Novas. Para o Antônio Carlos Júnior, Thiago Silva, lá da TV, o Jairo, que falou para você ficar falando só de futebol, o William Cipriano, o Vanley Maia, o Heron de Souza, o Marcelo Aguilera. Esse é Marcelo Aguilera, lá da Colômbia.
tá na Colômbia. O Nelsinho Show, a gente falou aqui, e a todos vocês aí que tá sempre aqui mandar conosco. um abraço. Manda um abraço. Quero mandar um abraço. Manda. Me lembrei agora. Newton e professor, quero mandar um abraço para um senhor que eu fiquei conhecendo no mercado, uma pessoa extremamente simpática, agradável, um bom papo, é o Davi. Davi, que é aposentado pelo Banco do Brasil, e eu disse a ele... Tá tranquilo mesmo, mas o Brasil E eu disse a ele que nós temos esse programa. Nem falei com ele que ia mandar um abraço para ele, não. Mas, Davi, ó, depois eu passo o link para você. Sinta-se abraçado. Sinta-se abraçado pelo professor, pelo presidente e por mim aqui. Tá bem? Semana que vem estaremos aqui de novo. Vamos continuar nos encontrando lá no mercado, na parte da manhã, para comprarmos o nosso pãozinho quentinho e ficar batendo papo ali fora lá falando das amenidades da vida, de família, de parentes, tá bem? Tudo aquilo que nos cerca no dia a dia. Coisas boas e coisas não muito boas, tá bom? De qualquer forma, um grande abraço para você, Davi, tá bem? Fique na paz de Deus, tá? Um grande abraço e até a semana que vem. Presidente, doutor, você que está nos vendo aí, lembra do Bento Carneiro? Cola com nós que é sucesso. Até o próximo, Deus conosco.